Agora eu os convido para a nossa aula magna, um tema desvendando o TDAH de ponto de vista neuropsicológico e fonoaudiológico. E aí eu vou convidar a nossa neuropsi, a Graziele, para poder fazer uma apresentação breve, né, sobre aí o que é o que vai ser o norte, né, do início das nossas discussões. Boa noite novamente a todo mundo. Fico muito feliz de ter, né, essa oportunidade junto mais uma vez, né, com a equipe da Alegra, fazendo parte dessa equipe maravilhosa. Estou muito satisfeita de tê-los todos aqui. E hoje, né, a gente dá início a essa proposta. É, eu trago aqui de uma maneira breve, né, algumas implicações importantes relacionadas à definição, né, e as implicações clínicas relacionadas ao TDAH, né? Então, vamos começar, né? Bom, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, todos nós sabemos, segundo o DSM, que trata-se de um distúrbio, né, um transtorno de neurodesenvolvimento, certo? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que entender ele como um transtorno neuropsiquiátrico, portanto, de origem neurobiológica, relacionado ao funcionamento do sistema nervoso central, que se expressa através de sintomatologia que envolve tanto comportamento, emoção, como também cognição. Sabemos que ele atinge cerca de 3 a 7% da população, com continuidade também na vida adulta. Então, é um transtorno de neurodesenvolvimento, então as características dele, eles vão se desenvolver, vão se manifestar aí de maneira precoce na vida desse indivíduo e vão aí se manifestando ao longo de todo esse desenvolvimento. E é caracterizado principalmente por uma tríade de sintomas envolvendo desatenção, hiperatividade e impulsividade, que se apresenta num nível exacerbado e disfuncional. Isso é muito importante. Essa manifestação, né, comportamental, emocional, cognitiva, ela deve trazer um prejuízo funcional, considerando os vários contextos por qual esse indivíduo convive, né? Quando a gente olha para a criança, para o adolescente, a gente foca principalmente contexto familiar, doméstico, social e escolar. Já o adolescente, o jovem adulto e o adulto, a gente vai ter também as questões laborais, certo? E é muito importante, quando a gente fala de distúrbio neuropsiquiátrico, um transtorno de neurodesenvolvimento, de acordo com a classificação do DSM-5 revisado, é que eu tenho sim um transtorno que também, né, pela literatura amplamente, né, é difundido e entendido, que é um transtorno de manifestações heterogêneas e dinâmicas. O que que isso quer dizer? E quando eu olho para os sintomas do TDAH, a desatenção, a hiperatividade e impulsividade, eu posso encontrar ao longo do desenvolvimento dessa criança períodos onde eu terei manifestações mais internalizantes ou externalizantes ou ambas. Então, é um transtorno dinâmico. Assim como também o impacto na funcionalidade também pode ser alterado, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, a gente precisa classificar se a manifestação dele, a apresentação dele é predominante desatenta, hiperativa impulsiva, ambas, e também o prejuízo na funcionalidade, certo? Bom, e quando a gente olha, né, para as diretrizes globais, para aquilo que a gente encontra em estudos, né, o que se fala, né, o que a gente encontra, né, na atualidade. Então, nós temos aí tanto instituições americanas quanto europeias, reforçando justamente que o diagnóstico do TDAH, sim, ele é clínico e multidimensional. Então, faz todo sentido todos nós profissionais estarmos aqui tendo essa conversa, tendo essa discussão, certo? E também tem se estabelecido como a intervenção comportamental como de primeira linha, principalmente para crianças pequenas, então eu estou pensando aí em identificação e intervenção precoce, assim como medicamentosa, especialmente em escolares,
certo? Nós temos aí uma forte ênfase também voltada para treinamento parental, intervenções escolares e a exigência de uma abordagem longitudinal, focado justamente no manejo das comorbidades desse transtorno e fazendo justamente essa integração entre a saúde e a educação. E nós temos aí um consenso, certo? Justamente em relação à questão da avaliação. Então, sim, ela é clínica, sim, ela exige um conjunto, né, de olhares para identificar principalmente o prejuízo funcional desses sintomas, impactando nos diversos contextos em que essa criança, esse adolescente, e quando a gente olha para o TDAH lá na vida adulta, né, se manifesta, ok? Bom, então nós temos estudos demonstrando o quê? Uma forte base neurobiológica e genética, né? É um transtorno neuropsiquiátrico, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Estudos demonstrando essa ampla disfunção executiva e falha também em regulação emocional, que é um ponto muito importante que a gente vai debater ao longo dos nossos encontros, e reforçando cada vez mais a intervenção ecossistêmica e personalizada, porque por mais que a gente tenha, né, os sintomas subdivididos em duas grandes classes, vamos dizer assim, o DSM ele traz aí a desatenção e a hiperatividade e impulsividade. Nós estamos falando de uma alta variabilidade individual de manifestação desses sintomas, ok? E sim, né, quando a gente pensa em aspectos neuropsicológicos, a manifestação do TDAH também está relacionada a alterações cognitivas. Então, nós estamos falando de impactos nos diversos domínios cognitivos, mas nós temos as funções executivas como um domínio central na questão do TDAH. Então, nós temos aí estudos demonstrando o impacto em memória operacional, em controle inibitório e também em planejamento, entre outros componentes de funções executivas. Então, eu vou ter com muita frequência uma falha na supressão de respostas comportamentais. E também, quando eu falo comportamental, eu tenho que pensar no comportamento também emocional, tá? Na memória operacional, então, é toda aquela dificuldade relacionada a um sistema, é uma habilidade que está envolvida com vários sistemas de funções executivas, memória, linguagem, planejamento, né, que é justamente a capacidade desse indivíduo de se organizar, né, na realizar sequências de ações voltadas para um objetivo específico. Mas, embora a gente possa considerar as funções executivas, os déficits executivos centrais no TDAH, a gente tem que entender que eles não são universais. Isso quer dizer que o perfil de cada criança, de cada adolescente, é que vai ditar o nível do impacto dos sintomas naquele momento na autonomia desta criança, desse adolescente. E nós temos, olhando para os aspectos clínicos, um efeito cascata dessas falhas executivas, se a gente for olhar na aprendizagem, já que para a criança ou adolescente é um ponto fundamental. Então, falha em componentes de funções executivas, como memória operacional, controle inibitório, déficit de planejamento, vai impactar na dificuldade, muitas vezes até na incapacidade desse escolar seguir instruções complexas, resolver problemas, impacta também em toda a qualidade de engajamento atencional, levando muitas vezes a um constante abandono de tarefas e falha, né, no comportamento, inclusive socioemocional, dessa criança no contexto escolar. E isso tudo faz com que a neuropsicologia ela olhe justamente em parceria com as outras áreas, pensando em adaptações e instruções estruturadas para cada indivíduo. Então, isso é muito importante. Outro ponto importante que a gente tem encontrado cada vez mais nos estudos é a relação e a importância de se olhar as comorbidades
que acompanham o quadro do TDAH e o prejuízo funcional associado. Então, com muita frequência, a gente vai encontrar comorbidades como ansiedade, depressão e transtornos específicos da aprendizagem, relacionados também a comportamento opositor e comportamento impulsivo. Então, nós temos que olhar que todas essas questões de comorbidade e prejuízo funcional também vão impactar, gerando dificuldade de regulação emocional, isolamento social e baixa autoestima nessas crianças, nesses adolescentes. E outra coisa que a gente não pode perder de perspectiva é justamente o impacto familiar, porque trata-se de algo sistêmico. Então, o foco ele não pode ser apenas no desempenho desse indivíduo, mas também em todo o desenvolvimento socioemocional global dessa criança, desse adolescente. Pensando em intervenção, o que a gente encontra atualmente na literatura? Foco em família, escola e uma ação associada entre a saúde e a educação e as várias áreas relacionadas à saúde e à educação. Então, é a fonoaudiologia, a psicologia, a psiquiatria, a neurologia e todas as áreas afins, a educação, a pedagogia e assim por diante. A terapia ocupacional, então, todos esses profissionais buscando o quê? Desenvolver a autonomia funcional desse indivíduo. E sempre reforçando que o papel da medicação, ela muitas vezes é essencial, é importante, mas por si só, ela não vai alcançar. Estudos demonstram que somente utilizando a medicação, você não vai alcançar o efeito esperado na questão desenvolvimental desse indivíduo, buscando autonomia funcional, autorregulação emocional, cognição e aprendizagem. Então, é muito importante a gente olhar para todos esses aspectos em conjunto. E pensando em diagnóstico, né, fazendo uma síntese rápida de tudo isso, nós temos aí a sempre buscar a estrutura de um laudo baseado em evidências. Não importa se eu estou falando de um laudo neuropsicológico, fonoaudiológico, psicopedagógico, terapêutico ocupacional, não importa. A gente tem que sempre buscar uma estrutura, né, baseado em evidências. Então, olhando para esses achados, a gente tem que entender que a literatura recente ela tem descrito o TDAH em crianças e adolescentes como uma situação de persistência ao longo da vida, pois nós estamos falando de um transtorno de neurodesenvolvimento, certo? Um transtorno de desenvolvimento que é caracterizado por prejuízos não apenas atencionais, mas também executivos e socioemocionais, com impacto significativo também no desempenho acadêmico. Não é porque a gente não está falando de um transtorno específico de aprendizagem que ele não pode impactar no desempenho acadêmico. Assim como eu também tenho situações de comorbidade, lembram-se? Eu tenho com muita frequência comorbidade do TDAH e transtornos específicos da aprendizagem, assim como outros transtornos psiquiátricos, como depressão, ansiedade, transtorno opositor e por aí vai. Então, a gente tem que entender que essa elevada frequência de comorbidades faz com que cada vez mais tenhamos a necessidade de intervenções precoces e multimodais, envolvendo a família, a escola e também, muitas vezes, o tratamento farmacológico, certo? E nós vamos ter aí, ao longo dos nossos encontros, pensando nos aspectos neuropsicológicos do transtorno, três encontros específicos, né? Que é onde a gente vai abordar as manifestações neuropsicológicas do TDAH, os princípios de avaliação neuropsicológicos baseados nos critérios diagnósticos em todo o desenvolvimento desse escolar, e também, finalmente, o manejo comportamental do TDAH. Então, por enquanto, eu agradeço, esse é meu contato, e eu passo a palavra para a próxima professora que vai entrar aqui na sequência, a professora Simone Capellini. Sou eu mesma. Obrigada, Sim, Graziela. senhora. Olha só, pessoal, eu acho que a Graziele levantou algumas questões importantes aqui, né? Eu vou começar de trás para frente, né?
dizendo que a gente tem na literatura muitos textos falando sobre o overlapping, né, do TDAH com os transtornos específicos de aprendizagem. Alguns textos mais recentes de 2004 apontam que 70% dos escolares com TDAH, eles podem ter sim transtornos que vão comprometer muito o desempenho acadêmico, e dentre eles, obviamente, que vai estar a dislexia. Então, na literatura como um todo, a gente observa que esses escolares, eles têm muita dificuldade de decodificação, os erros que eles apresentam de leitura, não é só por falha no mecanismo de conversão fonema-grafema, eles têm uma dificuldade na sequencialização de grafemas na leitura, erros por omissão, substituição de grafemas e de palavras. E isso vai acontecer, e a maioria dos estudos apontam isso, né? Por conta dos problemas atencionais e do problema do uso da memória operacional, que vai gerenciar as informações necessárias aí para a representação, a formação das representações ortográficas. Então, isso nos coloca numa posição extremamente importante, né? Porque eu vou ter essas alterações que vão comprometer essas alterações acadêmicas, mas vai haver um componente aí que é de função executiva, mas que também é de linguagem, que é a memória operacional. Né? Então a gente precisa entender quando que essa memória operacional ela vem porque eu tenho uma alteração atencional de base, eu tenho uma alteração nessa função executiva, ou se essa memória operacional ela vai estar comprometida ou corrompida por questões que estão aí associadas à linguagem. O certo é que a gente vai ter um insucesso acadêmico, e aí a gente vai ter estudos mais recentes, principalmente os estudos que são do Faraone, que é um dos estudiosos que a gente mais tem na citação da literatura. Ele conduz muito estudos epidemiológicos, e dentro desse curso a gente vai estudar alguns estudos, estudar alguns estudos é bom, né, gente? A gente vai estudar alguns manuscritos dele, aonde ele coloca, né, que o TDAH ele tem um risco aumentado de vários desfechos negativos, entre eles o baixo desempenho acadêmico. Então, além das dificuldades psicossociais que podem acontecer na vida desse indivíduo, os problemas financeiros, o abuso de substância, a mortalidade precoce, eles ainda carregam um insucesso acadêmico. Então, a gente tem um olhar que tem que ser maior, né? Ele tem que ser mais holístico para esse indivíduo. Quando ele chega para nós com 7 anos de idade, porque a gente já deve saber o que pode esperar se ele não for uma criança ou um adolescente bem tratado, ou o que ele está passando quando ele chega para nós na adolescência ou na idade adulta. Então, por conta dessas considerações, eu vou passar a palavra para a Isabela, para falar um pouquinho dessa questão da memória operacional, porque esse é um dos pontos altos que a gente vai tocar dentro desse curso, tá bom? Obrigada, Isabela. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Claro, também com a equipe da Fonotrade, com as minhas colegas de laboratório, para falar um pouquinho sobre esse tema que eu amo e estudo desde sempre, que é memória operacional. E aqui já é válido a gente definir que quando a gente está falando de memória operacional, nós também estamos falando de memória de trabalho. Então, elas são sinônimos, né? E é interessante a gente pensar, né, nessas frentes ali, dessas perspectivas, como da memória como parte, né, memória operacional como parte das funções executivas, mas também como um aspecto muito importante para o desenvolvimento de linguagem oral, mas também para o desenvolvimento da linguagem escrita, né, que é um contínuo da linguagem oral, e como é que essas alterações elas vão impactar nessa aprendizagem. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu só vou aumentar aqui. Aí, Sim, Isa. tá, obrigada. Bom, me apresentando para vocês, eu sou fonoaudióloga, aqui pela Unesp de Marília, mestre pelo programa de pós-graduação em fono, aqui também pela Unesp, e atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em Ciências da Saúde e Comunicação Humana.
faço parte do LIDA e juntamente a professora Simone, né, durante o mestrado, eu desenvolvi dois procedimentos, né, dois materiais que, sendo eles, são o Detetive Manipula, voltado para manipulação e memória operacional, juntamente ali com a consciência fonológica, para esse desenvolvimento de memória operacional, e também o PRMOL, que ele é o procedimento mais focado ali para um programa de intervenção com a memória operacional e leitura. Então, para a gente iniciar, né, entendendo todas essas diversas frentes aqui da memória operacional, eu gosto bastante de trazer esse fluxograma, que traz para a gente, né, essas relações, esses tipos de memória. Porque a memória, né, essa working memory, que é a memória de trabalho, ela é um tipo de memória de curto prazo. Então, nós utilizamos ela a todo tempo, nós estamos utilizando esse tipo de memória aqui de curto prazo nesse momento, enquanto vocês me ouvem, estão tentando ali anotar e ao mesmo tempo prestar atenção em mim, né, para juntar todas essas informações, para que a gente possa gerar ali, né, uma aprendizagem. E que, claro, né, que a gente vai também fazer essa relação dessas informações que a gente recebe, né, sensorialmente, seja por via auditiva, seja por via visoespacial, a gente vai relacionar essas informações lá com a memória de longo prazo, com os conhecimentos, né, com tudo, toda essa bagagem que nós já temos, nós já trazemos. Então, esse sistema, né, ele vai ser operacionalizado assim, né? Como é o próprio nome dessa memória operacional, né? Porque ela vai ser dividida, de acordo com o modelo multicomponencial de Bedley, por um subsistema, que é a alça fonológica, né? Que ela vai armazenar ali todas essas informações auditivas que a gente recebe, verbais, enfim. E de um outro lado, nós temos o esboço visoespacial, que ele vai justamente trazer para a gente, né, processar, reter essas informações que são mais visoespaciais. No meio de tudo isso, tem o retentor episódico, que vai fazer essa integração, e acima dele, né, nós temos o executivo central, que é justamente esse gerenciador de processamentos, né, tido ali nesse modelo como um gerenciador mesmo, né, dessa atenção maior. E esse modelo é bem interessante porque vale a pena a gente refletir sobre essas questões de como é que eu vou reter e processar as informações que nos chegam, né? Sem ter uma atenção ali sustentada. Então, quando nós estamos falando desse transtorno do neurodesenvolvimento, que é o TDAH, isso também deve ser levado em consideração, porque se há uma falha ali inicial de uma atenção, né? Quem dirá essa retenção e manipulação da informação para que a gente possa gerar uma aprendizagem, né? E aí, eu gosto bastante dessa definição de memória operacional, que é tida para a gente como a capacidade de manter, e além disso, né, se diferenciando somente da memória de curto prazo, por manipular informações por breves períodos de tempo, sem depender de ajudas externas, ou sugestões, né? Como se fosse um post-it do nosso cérebro. Então, toda vez que nós precisamos se relembrar, né, nos lembrarmos de algo que é ali momentâneo, nós colocamos num post-it, mas depois jogamos fora. Então, nós estamos aqui falando de um tipo de memória de curto prazo, mas que ela vai desempenhar um papel no nosso dia a dia e também para a alfabetização, né? E visto isso, ela é considerada uma das habilidades preditoras para a alfabetização, porque ela dá essa base para esse processo acontecer, juntamente com o vocabulário, as habilidades metafonológicas e a velocidade de acesso ao léxico, né? Então, os estudos dizem para a gente o quê?
que esse desempenho, né, em memória operacional, memória de trabalho, eles vão prever lá na frente o sucesso na leitura de escolares, isso, né, com crianças típicas. E aí, claro que a gente pode dizer também aqui, nesse tema de crianças com TDAH, que eles vão ter alterações, né, que vão ser relacionadas a essas tarefas de memória de trabalho, e aí isso vai influenciar justamente nessa construção, nessa estruturação fonológica e de representação das letras para compor, decompor palavras, né, juntamente ali nessa fase inicial da alfabetização. Nesse caso, né? Então, a memória operacional, com toda essa sua função manipulativa, né? Por exemplo, quando nós estamos aqui fazendo algumas tarefas de adição de sílaba, adição de fonema, subtração, todas essas habilidades que envolvem, né, essa composição e decomposição de palavras, elas também, por trás de tudo isso, né, por trás da consciência fonológica, elas vão requerer ali essa manipulação que né, a memória operacional em si. Então, dentro dessa função manipulativa, quando a criança ela está decodificando uma palavra, ela justamente vai precisar ali, né, nessa fase inicial, de uma atenção maior a essa decodificação, então relacionar a letra com o som, mas ao mesmo tempo ela precisa juntar, né, esses sons que ela está analisando acusticamente, fazendo essa relação com a memória operacional simultaneamente, né, e fazendo essa percepção de que esse pá que está no começo de pato é o mesmo pá do meio de sapato, no final de sopa. Então, aqui a gente consegue perceber, né, que tudo que a gente faz praticamente tem uma explicação para isso, né? Claro, uma evidência e o porquê tão importante isso, né? Porque tão importante nós estimularmos e nos atentarmos a essa questão manipulativa dentro da nossa prática, né? E ali, dentro das habilidades preditoras, a memória operacional fonológica, né, ela é a queridinha, ela é sempre colocada como um grande fator ali de processamento para a linguagem, para aquisição do princípio alfabético, para a leitura, mas nós não podemos nos esquecer da memória visoespacial, né, que até então, né, ela também já é muito considerada, até como a Grazi já falou, né, como sua grande contribuição para o desenvolvimento da matemática, justamente porque a criança precisa dessas informações mais visuais e espaciais, mas não só isso, né? Não devemos apenas considerar a memória visoespacial para a matemática. Porque durante essa formação, né, do léxico mental ortográfico, é importante também esse tipo de memória visual, né? Porque a criança, a partir dessa manipulação e essa automatização da leitura para a formação de novas palavras, né? Então, esse mecanismo gerativo de memória vai auxiliar ela para criar esse léxico mental ortográfico e, ao mesmo tempo, ajudar nessa decodificação, então, tornar ela mais eficiente e dar uma fluência de leitura, né? Mas isso envolve também essa questão visoespacial. Esse foi um dos achados muito interessantes que nós tivemos na minha dissertação também, né, de mestrado, que mostra para gente justamente, né, essa melhora até diante da intervenção com memória visoespacial nas crianças em relação a questões ortográficas, né, leitura de palavras ortográficas com relação ortográfica. Então, a gente precisa pensar nisso também. Mas essa importância da memória operacional, ela não vai se limitar somente à decodificação. Então, claro, né, se eu tenho uma criança ali que ela tem essa alteração na memória operacional, ela vai ter dificuldade durante a leitura, então é sempre aquela leitura, né, que a gente fala, é muito lenta, é silabada, eu peço para ela ler, e aí depois que ela faz essa tentativa de decodificação, eu pergunto para ela o que ela leu ali, a palavra pato. Ela não se lembra,
isso nos diz muito. Claro que no início da alfabetização isso vai acontecer, mas de uma forma um pouquinho mais consistente, isso já nos chama atenção, né, para essa limitação ali, esse déficit de memória operacional, porque ela não é infinita, a gente está falando de um tipo de memória que é de curto prazo. Né? E ao mesmo tempo, então, que essa criança ela não consegue fazer essa decodificação eficiente, quem dirá compreender, né? Ela está gastando muitos recursos cognitivos aqui para decodificar, fazer essa decodificação mecânica por rota fonológica que não sobra, né? Espaço para que ela ative ali os processos que estão envolvidos na compreensão, né? E aí a gente pode fazer essa relação também com a compreensão dos textos, né? E também com as crianças que, ao mesmo tempo, às vezes já apresentam uma boa decodificação, né? Já conseguem ler as palavras, mas que quando a gente vai ali para uma fase um pouquinho, né, para os adolescentes, para o Fundamental 2, para uma fase um pouquinho mais avançada, se você oferta um texto, né, para essa compreensão, eles não conseguem formar toda essa representação mental, né, para compreender as ligações entre os textos, né, os elementos anafóricos. Eles precisam muito de memória operacional, porque a gente vai juntando informações, manipulando tudo para que a gente forme, então, uma compreensão final, né, desse texto. E tudo isso vai então estar presente, né, em diferentes condições. Claro que o nosso enfoque aqui é o TDAH, né, mas também na dislexia, né, nas iniciais dificuldades de aprendizagem, e tudo isso porque a gente precisa considerar que essa memória, né, essa memória operacional, ela tem capacidade limitada. Então, há uma sobrecarga, justamente por a criança ter um déficit ou também, né, por não saber gerenciar essas informações na memória. E quando ela está ali, né, em tarefas em que as exigências são mais elevadas, elas acabam falhando, né? Não apenas só pela questão atencional, mas também por uma carga maior, né? Então, a gente precisa levar em consideração esses fatores, né, na nossa intervenção, para que eles possam ser direcionados e entender quais são os aspectos cognitivos que estão por trás e que influenciam diretamente essa decodificação da criança, para a gente ter uma intervenção um pouquinho, né, mais direcionada, que vá causar ali benefícios maiores e mais rápidos na nossa intervenção, né? Então, durante o curso, nós iremos abordar, né, eu principalmente no módulo 8, justamente essa intervenção mais enfocada na leitura, né, e quais são as estratégias, diferentes estratégias que a gente pode utilizar com os escolares que têm TDAH, né, que é justamente, igual a Simone falou, essa segmentação, né, essa sequencialização da leitura, ela acaba sendo um pouquinho prejudicada, mas também precisamos olhar para essa base cognitiva que está por trás, né? Que são meus contatos, e muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Isabela. E aí ela já deu, na verdade, um anúncio importante, né? Que a gente precisa entender. A gente fala muito, né? Os textos, os artigos, eles trazem muitas informações que são relacionadas à complexidade, da dificuldade desses escolares com TDAH com relação à compreensão de leitura e à produção de texto. Por quê? Porque eles precisam de organização para isso, eles são de planejamento. Então, eu preciso muito de memória operacional, visoconstrutiva, fonológica, para que esse indivíduo realmente consiga fazer essa compreensão, essa produção de texto. Porém, os artigos mais recentes, no menor número, né, Monique? Eles começam a apontar questões relacionadas à escrita, tanto a escrita ortográfica como a escrita caligráfica. Com relação à escrita ortográfica, a gente tem aí uma questão importante sendo colocada em discussão, começa-se a fazer essa discussão
no final da década de 70, os estudos começam a ser mais frequentes na década de 90, e a gente teve uma modificação importante no DSM-5 com relação aos transtornos específicos de aprendizagem, onde a gente passou a entender os processos centrais, como aqueles relacionados à escrita ortográfica e os periféricos com relação à escrita caligráfica. Mas e o que isso tem a ver com o TDAH? Muita coisa, né? Muita coisa, por quê? Porque eu tenho um córtex frontal que ele é hipofuncionante e é aonde eu tenho uma habilidade de processamento visual muito importante, que é a discriminação visual complexa. Isso faz com que o meu escolar, que tenha o TDAH, ele tenha uma alteração de percepção visual, e isso vai fazer com que o meu escolar tenha problemas para a formação de memória lexical ortográfica, como consequência, problemas tanto na escrita da palavra ortograficamente como caligraficamente. Daí eu chamo para conversar um pouquinho com vocês a minha querida Monique. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigada, Si. Todo mundo me escuta bem? Que eu troquei de microfone aqui no meio do negócio. Falei, espero que tenha dado tudo certo. Obrigada, Si. Bom, então, antes de mais nada, queria agradecer, obviamente, a Alegra, a Fonotrade. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês sobre TDAH, e especificamente sobre linguagem escrita, e pensando em escrita, que é o meu foco de pesquisa desde, acho que sempre, na verdade, desde a iniciação científica, e eu fui para o grupo da Simone, não saí mais, e a escrita não sai de mim, e eu não saio da escrita, e aqui a gente conversa um pouquinho. Quando veio esse convite, eu achei o máximo a gente falar sobre escrita e TDAH. E aí eu vou trazer vocês, antes de colocar qualquer slide aqui, qualquer apresentação, queria trazer vocês com uma reflexãozinha, né, o dia a dia nosso, seja dentro da sala de aula, seja dentro da clínica, para a gente refletir um pouquinho. Então vamos pensar que a gente está dentro de uma sala de aula de uma criança de 9 anos, tá? Onde ele pode estar ali entre final do terceiro, começo do quarto, vai depender da faixa, da data de nascimento dele. É uma criança que dentro de sala de aula, pensando em comunicação oral, ele é ótimo, né? Então ele fala, ele conversa, ele se expressa, ele tem um excelente vocabulário dentro de linguagem oral. Ele quer falar até demais, né? É aquele momento que a professora muitas vezes tem que pedir pro querido fofo, senta um pouquinho, espera um pouquinho, deixa o outro colega responder. E sempre ele tem respostas corretas, mas ele é aquele aluno participativo, ele que é aluno que a professora normalmente usa ele de apoio, vai lá na direção para mim, pega tal coisa, entrega as provas. Então, quando a gente pensa na nossa criança TDAH dentro do cenário educacional, ou dentro da sala de aula, ou dentro do nosso set terapêutico, é aquela criança que tem um repertório, ele está além de uma história, seja lá qual for, e ele para no meio da história para contar para você o que ele fez. Então, vamos pensar que ele está lendo, sei lá, o guarda-chuva, lá do material da Vera, tá? E aí, no momento, ele vai trazer que o guarda-chuva, e o meu guarda-chuva quebrou. Você acredita que meu guarda-chuva quebrou? E eu não acredito. E outro dia eu saí, a minha mãe esqueceu o guarda-chuva. E ele para de ler o texto e começa a conversar com você. Para quem está fazendo avaliação de fluência de leitura, quer morrer com esse momento, porque você está lá com o cronômetro ligado e você não quer que a criança tagarele, você quer que ela pare de tagarelar, e você pausa o cronômetro e que legal que seu guarda-chuva quebrou. Mas a gente pode voltar para o texto e aí fica aquele momento. Intervenção é uma delícia, porque você começa a dar terapia, ele começa a desfocar, ele quer saber que jogo que vai vir depois, o que ele vai ver, qual que é aquele objeto, enfim. E todo este processo. Eu falo que eu sou fã número 1 de atender TDAH, porque eu peguei o TDAH da Simone mesmo. A Grazi vai dizer que não, isso não existe, mas eu peguei, não tem jeito, a gente pega da Simone Capellino quando trabalha com ela, tá tudo certo. E aí o que a gente tem que Essa é a pensar? minha fama, viu, gente? Essa é a minha Ela transmite conhecimento e o TDAH para os alunos dela. Então Você faz sabe que eu parte. acho que eu também peguei? Ah lá, tá vendo? É isso. pronto. Grazi, pode estudar que Ela, pega. ela, ela traz os semelhantes. Alguém tem Dani. mais alguma coisa para falar? Ana Paula, a Denise, tem Vamos mais aproveitar alguém esse para falar alguma momentinho para dizer coisa? quem mais pegou alguma coisa da Simone. Ela atrai os semelhantes, É engraçado. ela estimula um É negócio que já estava engraçado. ali, Eu já. não tinha esse diagnóstico. Bastou estudar com a Simone Capellini, ele brota, ele nasce na gente, entendeu? Emerge.
E essa criança faz parte, então, da sala de aula, essa criança faz parte ali do nosso processo. E quando a gente vai para a escrita, então, que é o tema do meu módulo, onde a gente vai bater um papão, isso não é diferente. Muitas vezes a gente vai ter ali uma estratégia, uma atividade, onde a criança precisa explorar determinado assunto. Vamos escrever sobre fotossíntese, vamos escrever sobre o que nós vimos lá fora, enfim. E a criança tem muito a dizer, a criança que é TDAH. Ela tem muito vocabulário, ela quer contar muitas coisas. E ela quer contar não só o que ela viu, como que ela quer contar o que ela não viu e o que aquilo faz sentido, o que ela pensou durante aquela vivência. E no momento que a gente vai escrever um texto, vamos lembrar o quanto a escrita é extremamente complexa. Porque a gente parte do primeiro princípio que a gente tem que idealizar a mensagem que a gente gostaria de passar para o outro. E o TDAH idealiza 300 mil coisas ao mesmo tempo. Se a gente for jogar isso para uma produção de texto, é tenebroso, porque eu tenho que encadear ideias entre começo, meio e fim, e ele explora isso cada hora num canto. Então, essa organização textual do TDAH, ela acaba ficando perdida. E não só a organização textual, como agora eu preciso pensar nas frases que compõem esse texto, na sequência eu vou precisar pensar na ortografia dessas palavras, como eu registro o desenho dessa letra, e depois de tudo, eu preciso revisar toda essa história. Isso é extremamente complexo. Escrever demanda, é uma das atividades cognitivas mais completas e complexas que a gente tem quando a gente pensa em linguagem escrita. E o nosso estudante, então, ele passa a não conseguir refletir na escrita tudo o que ele gostaria de dizer. E isso acaba sendo extremamente complexo, porque a hora que ele escreve e não faz sentido o texto dele. Ou tem muitos erros ortográficos. Ou ao final, o professor pega a atividade, o professor vai olhar e fala assim: Denise, você não terminou a atividade. Você foi a primeira a pegar a folha. Você saiu e já queria escrever um monte. Eu vi que você estava escrevendo. O que você ficou fazendo que você não terminou essa história? E aí, aquela história da criança ficou borboletando, a criança levantou toda hora, a criança saiu da cadeira. Ou ainda a gente tem um outro perfil, que é a criança que escreve muito lento, onde ela vai pensar, onde ela vai planejar, ela vai organizar, aí ela quer revisar aquilo que ela mal terminou de colocar. E aí começa cobranças gigantescas em cima dessa criança. Cobranças muitas vezes de que ele é preguiçoso, por isso que ele não terminou, ele é desleixado, por isso que a letra ficou feia, vamos caprichar mais. E essa criança não consegue fazer diferente. E não é que ela não consegue fazer diferente porque ela não quer. Ela não consegue fazer diferente quando a gente pensa no TDAH, porque ele precisa se regular. E essa regulação ela não acontece, porque, como a Grazi já colocou, ele tem um transtorno neuropsicológico. E aí, dentro dessa característica, é a hora que a minha criança se desregula. E aí ela vai tentando e ela recebe críticas. Ela vai tentando cada vez mais e cada vez menos ela atinge o objetivo dela. E dentro desse olhar é a hora que a minha criança começa a desistir. Então ela escreve menos, ela passa a produzir menos, ela passa a caprichar menos, até a hora que ela começa a dizer que ela não sabe fazer. Então, dentro desse caminho, é a hora que a gente precisa olhar para a criança com TDAH e não mais para o produto escrito. E é isso que esse curso a gente vai começar a refletir. É isso que a gente vai começar a desenhar aqui com o Fonotrade, pensando no Desvendando o TDAH. A gente vai começar a olhar não para o material escrito. Eu não quero só olhar para a folha para saber se essa letra está mal formada, ou se se esse texto não tem coerência, ou se ele tem muitos erros ortográficos. Isso, dentro da nossa prática clínica, a gente tem grandes olhares, tem instrumentos, inclusive, que vão trazer para a gente reflexões, tem artigos, inclusive, que vão dizer o TDAH tem mais erros ortográficos, o TDAH escreve devagar, o TDAH tem dificuldades na composição de texto. Ok, mas como a gente vai lidar com isso? E, principalmente, a gente vai discutir, então, o processo. Qual é o processo que a minha criança com TDAH vai desenvolver a partir do momento da escrita? E aí, então, eu vou compartilhar aqui uma telinha com vocês de uma forma bem rápida, tá? Só para a gente realmente falar um pouquinho sobre o que é que a gente vai ver. Deixa eu colocar aqui para vocês. E aí vocês me contam, tá tudo certo aí? Tá tudo certo aqui. Obrigada, sim. Então, quando a gente for falar dentro desse módulo do TDAH, a gente vai ter um parâmetro bem, bem rapidinho dentro desse módulo, mas muito importante. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a escrita, o quanto ela é complexa e o quanto ela integra muitos sistemas. A gente vai discutir um pouco sobre como é difícil
manter uma letra regular e organizada. E quando a gente pensa no TDAH, essa é uma das características muito fortes que a gente vai identificar. O tamanho de letra é irregular, a folha ela não respeita a linha. E como a gente já vem discutindo, tanto com a Grazi quanto com a Isa, nós temos funções executivas aí, não só de desatenção, que interferem todo o processo de regular. E eu escrevi casa com Z. Não é com Z, eu sei que é com Z, que é com S. Eu tenho que ter, então, um controle inibitório, eu tenho que replanejar, eu tenho que apagar, eu tenho que fazer de novo. Será que eu quero? Será que eu tô afim de fazer isso? Será que eu gosto de fazer isso? E aí é que muitas vezes a gente vai começar a identificar nossas crianças. Se eu não tenho incomorbidade, questões motoras associadas a essa criança, a Grazi levantou que eu posso ter um TDC junto com o transtorno do desenvolvimento e da coordenação, ou se eu posso ter uma função motora fina que está interferindo todo esse processo. A gente também vai discutir que a escrita do TDAH, ela é variável. O quanto num dia ele consegue copiar a lousa, ele consegue terminar a tarefa, no outro dia ele nem termina a primeira parte, ele não termina o texto. E aí é que muitas vezes nem a família, nem o professor entende, porque ele vai ter esse olhar do tipo, mas ontem estava tão lindo, a escrita super funcionava, como é que agora não funciona? Como é que agora não termina? E aí a gente vai trazer uma leve entrada, porque depois a gente tem a Nath, que é extremamente expertise na área, para falar então como é que eu busco o caminho da intervenção, tá? Inclusive discutir um pouquinho se a medicação ajuda ou não nesse processo interventivo. O que a literatura traz? Será que se a minha criança tomar a medicação, a letra dela consegue ficar muito bonita? Será que ela vai terminar mais rápido? Será que se ela focar, ela copia a letra um pouquinho melhor, a lousa um pouquinho mais rápida? Então a gente vai discutir isso ao longo do módulo, tá? De uma forma rápida, a gente vai trazer aqui para hoje. Escrita não é uma habilidade só motora. Quem já assistiu aulas e palestras minhas e da Simone, todo o grupo aqui do laboratório sabe muito bem disso. A gente não pode olhar para a escrita como um ato motor. Ela é linguagem, ela é um código que a minha criança precisa aprender para fazer uso das estratégias de comunicação. Eu dependo de atenção, eu dependo de linguagem, eu dependo de vocabulário e dependo de funções executivas, como a gente já disse. Tudo isso no módulo a gente vai interligar. Como é que eu olho para tudo isso agora, entendendo o que é a memória operacional, entendendo o que é atenção, entendendo o que é controle inibitório. Isso agora pensando no produto escrito e não só no produto, mas no desenrolar deste produto escrito. A gente ainda vai observar que dentro de um TDAH eu vou ter uma caligrafia que é irregular e, na grande maioria das vezes, produtos ilegíveis. Eu não sou capaz de fazer a interpretação do texto que a Alegra escreveu, provavelmente. E aí, por quê? Será que ela escreve muito rápido? Será que ela escreve muito devagar? Será que no momento de cópia da lousa ela quer ser a primeira a terminar e isso faz com que ela perca a qualidade? Será que na produção de texto ela precisa se organizar tanto em questões de alta complexidade da escrita e isso faz com que ela se desorganize e organize o espaço, organize as estruturas, faz textos cada vez mais curtos, cada vez menos elaborados? A gente vai discutir isso no nosso módulo, tá? Memórias e funções executivas, a gente vai trabalhar até chegar no meu módulo com as professoras que estão aí, e a gente vai trazer então esse olhar. Como é que eu trago a memória operacional dentro deste processo da escrita? E a inibição, e o planejamento, e a revisão, tudo isso faz parte do nosso processo escrito dentro do desenvolvimento. E o meu TDAH? Ele não tem, ou ele tem déficits exatamente nessas habilidades. Como produz então? O que acontece? Por que é tão difícil para minha criança com TDAH produzir todo o rastreio da escrita? Será que existe uma questão motora? Será que é um controle motor fino? Será que a apreensão que a minha criança faz nesse lápis que está inadequada? Será que a pressão que ela faz no papel, que ela é muito mais forte, inclusive? Será que a gente vai observar uma letra muito fraquinha, uma pega incorreta, esse lápis desliza nessa mão, porque eu quase não seguro? Então, isso tudo é o meu componente motor também fazendo diferença na minha criança com TDAH. A gente tem estudos apontando que a gente vai ter em torno de 70% dos escolares com alteração motora. E aí, se a gente tem um componente motor que envolve a habilidade da escrita, a gente já consegue inferir que grande maioria desses escolares, então, terão alteração na habilidade da escrita. Pensando em tudo isso, a gente vai discutir muitas vezes o quanto o TDAH
oscila. E isso é importante a gente trazer para o nosso diagnóstico. Isso é importante para a gente pensar em orientação parental. Os pais muitas vezes brigam, deixam de castigo, as professoras tiram nota, as professoras comparam. Olha essa prova e olha esse caderno. Ele consegue fazer sim, isso é desleixo, isso é falta de vontade. E a gente vai observar que isso não é real. Isso é uma inconsistência pensando em todo o desempenho da nossa criança com TDAH. Ao longo do processo avaliativo, aqui no módulo a gente vai olhar, inclusive, para o processo. A gente vai começar a entender que, olha, ao olhar para a escrita, o produto escrito é um detalhe de tudo isso. Se essa letra está feia, é um detalhe de todo o mecanismo estratégico que essa criança precisou usar ao longo da escrita. E aí, claro, a gente vai dar uma entradinha aí no processo da intervenção, do caminho que a gente precisa seguir, para depois a Natália surfar aí e trazer várias estratégias para a gente dentro do aspecto cognitivo, dentro do aspecto motor, pensando em estratégias. O que a gente vê muitas vezes se tratando de escrita caligráfica, inclusive, é que a minha criança TDAH precisa copiar letras, precisa fazer o caderno de caligrafia, precisa treinar o motor. Será que é isso mesmo? Será que o caderno de caligrafia vai funcionar? Será que a Natália vai trazer isso lá nas estratégias dela? Ou será que dentro de sala de aula e dentro dos processos de escrita e do manejo comportamental a gente já não vai precisar adaptar esse ambiente de escrita, pensando em produção de texto, em ortografia e caligrafia, para que a gente tenha realmente respostas para essa minha criança? A essência, muitas vezes, da minha criança com TDAH na dificuldade vai estar nessa regulação, em como ela precisa ter um controle inibitório, utilizar o seu planejamento, pensar em memória operacional, buscar essa alça fonológica, que a gente vai ter nos outros módulos anteriores, para daí fazer sentido para a nossa tarefa de escrita. Molezinha falar de escrita, simplesinho escrever, só que não. Então a ideia é que a gente se encontre e aprofunde cada vez mais essa ideia de como que a gente tem que pensar. E claro, aqui na Fonotrade a gente falando sobre a escrita no TDAH. Vai ser uma alegria estar com vocês. E é tudo isso que eu queria discutir hoje, para dar só um spoilerzinho, né, Simone? Só um pouquinho. Muito obrigada, amor. Dizer que tudo isso que a Monique falou são coisas que a gente vê de uma forma muito consistente na literatura, né? Então, quando a Monique fala dessa dificuldade de estar lendo o texto, de produzindo o texto, a gente precisa entender que as dificuldades que essa criança com TDAH tem em suprimir informações que são irrelevantes, por conta dessa defasagem de atenção sustentada, da memória operacional que foi tão bem colocada aqui, esses escolares, eles vão falhar muito no desenvolvimento de representações que sejam coerentes no texto. Eles não conseguem, por exemplo, recuperar as informações que são ou armazenadas para poder fazer um texto espontâneo ou lidas anteriormente. Então, quando você pensa na produção da escrita da criança, seja por um ditado, seja por uma produção de texto, uma compreensão de texto, esse material que a criança está produzindo, ela é caracterizada pela perda de informações que são relevantes. Então, esses escolares vão ter a realização de um menor número de inferências e eles vão ter dificuldades em identificar as inconsistências. Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem nas estratégias que a gente está propondo para esses escolares, né? Então, aquele tipo de estratégia de facção e refacção, então, a gente vai propor o texto, depois a gente corrige o texto, talvez para essas crianças não sejam tão eficientes, né? Porque eles vão ter a perda dessas informações. Então, já que a Monique conduziu para o lado da intervenção, eu vou chamar agora, passar a palavra para a querida Nath, para ela fazer as suas considerações aí sobre as questões de intervenção. Boa Espera só um noite. pouquinho. Antes disso, deixa eu colocar aqui a Amália falando. Vamos ouvir a Amália. Olha só. A Amália colocou assim, ó, parece que há um pouco caso na escrita. Não cortam o T, não pingam o I, sabem a regra ortográfica, mas não utiliza. Então, gente, é exatamente isso, né, que eu acabei de falar.
Eu tenho crianças que, na verdade, elas perdem essas informações. E não por conta de um descaso, né? É porque realmente elas têm dificuldades em suprir informações irrelevantes e elas não vão cortar o T, elas não vão pingar o I, né? Mas é todo um processo que está acontecendo de não supressão do que é irrelevante. Até porque, você falou isso, Amália, para essas crianças é tudo ao mesmo tempo agora, né? Tudo chega com a mesma intensidade, tudo chega com a mesma prioridade. Como elas não suprimem isso, a gente vai ter essa dificuldade. Fala, E, Grazi. e a gente sem esquecer que nós estamos falando de um indivíduo que está apresentando justamente essas manifestações porque faz parte de um transtorno É, neuropsiquiátrico, é. com características relacionadas à alteração cognitiva, comportamental e emocional. E, na grande parte das vezes, apresentando comorbidades. Então, eu estou falando de uma criança que apresenta problemas de comportamento intrínsecos do transtorno, que também vão impactar nessa oscilação que a professora Simone, que a professora Monique além das questões das funções cognitivas em si, né? Então a gente não pode perder isso de perspectiva. Nós não estamos falando, se a gente pensar só na criança TDAH, nós não estamos falando de um transtorno de aprendizagem. Então a gente está falando de um transtorno psiquiátrico. Então a gente tem mais esse Ai, plus que só para pode Igran, estar em provocar, comorbidade. e só para Grazi, uma questão provocar a que. Oi, Grazi. desculpa, sim, desculpa, pode falar. Não, só para provocar a Grazi, dizer que a gente, assim, né, não é tão fácil, né? Então, quando eu falei assim, né, aí a Amália vai falar, porque as pessoas que têm experiência clínica, elas precisam colocar exatamente essas questões, porque é isso, a gente vai ouvir isso do professor. Ah, olha Sim, só, ele não escreve porque ele não quer, porque ele não cortar um T, ele não pingar um I, ele não colocar um cedilha no C, Simone, né? É como isso. assim? Isso, parece que é preguiça, parece que é descaso, parece que, na verdade, a Ele não tá escola para afim. ele não é importante. Só que veja só, gente, a gente tem várias camadas de discussão para isso, né? Por isso que eu acho que o curso vai ser muito bom, né? Para a gente ter esse espaço. Porque, por exemplo, eu posso ter tudo isso também numa criança que está com uma dificuldade de aprendizagem. E ela ter só um comportamento externalizante, né, Grazi? Exatamente. Não A tem. gente pode estar falando de alguém que o cachorro morreu. Isso. E naquele dia ele não vai colaborar na escola. E aí ele vira opositor, ele vira TDAH na reunião, a mãe já é encaminhada, mas na verdade a criança só estava com uma defasagem educacional. Então, é muito importante a gente entender o nosso papel e o nosso lugar, e eu acho que isso que é o mais importante, né, antes de passar. Eu vou te passar a palavra, tá, Nath? Juro por Deus, mas olha só, isso é uma coisa muito importante, né? É entender o nosso lugar de fala, né? O nosso lugar de fala, que é o lugar do avaliador, é o lugar do terapeuta, né? Que sente e que sofre com essa criança quando você vai lá na escola e você ouve que ela aprende porque ela não quer. Não, gente, ela não aprende porque ela não quer. Ninguém faz isso, né? Eu queria realmente encontrar uma criança na minha vida, um adolescente que falasse assim, ó, eu não quero aprender, eu não tô afim, eu não vou lá. Gente, isso inclusive se acontecer pode ser resposta de um bullying que está acontecendo na escola, de uma não compreensão do comportamento que está acontecendo na escola. São tantas coisas que a gente precisa discutir, são tantas coisas que a gente precisa entender. E eu acho que esse nosso papel de avaliador ou de terapeuta, ele nos traz essa reflexão, né? Porque a dor dessa criança em às vezes ser o mais engraçado da turma, porque vai chamar atenção para ele, porque ele não quer fazer atividade, porque ele sabe que ele não vai fazer, porque ele não vai colaborar. Tudo isso é reflexo de talvez uma não compreensão do problema que essa criança tenha, dela não entender o porquê que ela é tão inadequada em alguns momentos dessa situação ensino-aprendizagem. Então, são muitos olhares, né? Fala, Monique.
Na verdade, eu só queria contribuir um pouquinho em relação à fala da Amália, que a Isa trouxe um ponto, né, que a gente, claro, vai explorar ao longo do módulo e tudo mais também, que é a dificuldade que o TDAH tem em memória operacional visual. Então, a Isa trouxe isso. Então, quando ele não cruza o T, quando ele não pinga o I, é que muitas vezes também ele nem guardou que existe esse traçado. Ele não decora muitas vezes esse movimento dessa letra. Então, para ele ter tracinho, não ter tracinho, ter pinguinho, não ter pinguinho, não faz a menor diferença. Ele já fez o movimento e ali tá tudo bem. Então, lembra que aquela história que eu trouxe, né? Então, é casa com Z, não é casa com S. Ah, não cruzei o T, tá tudo certo. Ah, vamos rasurar ali e que tá tudo bem. É dentro dessa característica do processamento visual, inclusive, que isso se perde. Que parece um descaso. Ah, eu não quero cruzar o T. Ah, não tô afim de fazer o pingo no I. E que não é. Ele simplesmente não percebeu, como ele não percebe muitas vezes que está rotacionado para o outro lado, ou que faltou uma perninha do M. Então, parece um erro ortográfico. Será que foi um erro ortográfico ou foi o processamento visual que naquele momento inferiu e foi uma perninha menos? E aí, só trazendo aqui um pouquinho, que foi quem que trouxe a perguntinha da disgrafia? Deixa eu só voltar aqui. A Gisele. A Gisele pergunta se o problema de controle motor seria disgrafia. A gente vai se aprofundar um pouquinho disso na aula, mas tem que lembrar que quando a gente está falando em disgrafia, a gente vai trazer dois pontos importantes, que é relacionado à legibilidade e à velocidade de escrita. O controle motor é uma característica do nosso processo avaliativo para disgrafia, mas a gente ainda vai observar processamento visual, a gente ainda vai observar linguagem, a gente ainda vai observar outra função motora fina, que envolve a questão da disgrafia. A disgrafia ela é uma manifestação, independente da gente pensar no transtorno específico de escrita ou como uma manifestação de uma criança com dificuldade de aprendizagem, como a Simone e a Grazi bem lembraram. Mas a gente não pode colocar a disgrafia resumidinha a um controle motor, tá? A gente tem várias questões e a gente vai discutir isso em aula também. Era isso. E só para fechar e passar para a Nath, antes que ela mande eu e a Monique ficarem quietas, porque ela manda, tá, gente? Porque essa carinha de fofa aí é porque ela é brava. Olha só, a Ana Paula falou que não quer polêmica, mas a gente vai criar polêmica. Então, a gente tem uma outra questão, né? A escola, ela vira e fala assim, ó. Ai, tá com falta, como é que é? Tá com falta de, como é que é, Cláudia? Ah, não, a Fabi que falou, falta de compromisso com o seu processo de aprendizagem. Ou a criança vem aqui a passeio, mas na hora que vai fazer a prova, vai tirar nota. Mas não sentou para ensinar, não sentou para fazer, não trabalhou questão percepto-visomotora, não fez exercício de fixação. Aí daí não dá mesmo, né, gente? Aí tirar a nota da criança é demais, né? A gente vai lá e tira a nota da professora, é mais ou menos assim, né? Ou da coordenadora, mais ou menos assim. Agora com vocês, a Natália, eu e a Monique, a gente se promete que vai ficar quietinha até o final, Natália. Agora é com você. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. É, Cumprimento minhas colegas de laboratório, minhas parceiras de pesquisa. Assim como a Monique, eu também entrei para o LIDA há um tempinho já, e desde que eu entrei, o meu objetivo é estudar escrita manual. Então vamos lá. Estão visualizando, gente? Não. Aí embaixo à Agora, direita, ali do lado do ponto de interrogação. Isso. esse daí eu sabia, tá alegre, obrigada. Tô brincando. Ai, você estava ampliando. Pode falar, pode começar. Gente, prazer, eu sou a Natália, eu sou fonoaudióloga formada pela Unesp, sou mestre em distúrbios da comunicação humana e doutoranda em ciências da saúde e da comunicação humana pela Unesp também. Sou professora no curso de fonoaudiologia do Centro Universitário Campo Limpo Paulista, membro do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem e autora do PPV-ME-Alpha, foi lançado pela Booktoy. Hoje eu vou falar, pode passar, se por gentileza. Hoje eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre a intervenção na leitura e na escrita, né? Apesar do meu tema ser só a parte escrita, eu resolvi abranger um pouquinho justamente porque eu vou trazer esses dados que a Monique estava discutindo, né? Que é justamente a parte de percepção visomotora em relação à escrita manual. Eu acho que não passou. Passou. Não, o quê?
Vocês estão vendo? Aqui está a percepção visomotora, leitura e escrita, não? Não é, gente. Tô falando. Meu compartilhamento de tela está pausado. Quero saber qual que é o problema do meu compartilhamento de tela. É esse aqui que você tá, não é? Mas Isso. tem que expandir, que não expandiu. Agora expandiu? Não. Uai, expandiu sim. Ele tá para mim, ele tá expandido. Aqui pra Não tem gente tá problema não na. expandir, mas tem que Mas é só só precisa mudar. mudar de. Vai ter que mudar de slide lá embaixo, sim, não na setinha. É, lá embaixo. Ah, Mesmo mas lá. aqui melhorou? Passou? Não, não, continua como se Nada, estivesse na. ele tá como se fosse congelado. Isso. Mas dá para ver assim? Porque daí Tá. não. Tá bom. Posso passar, Nath? Não, pode deixar nesse. Então, eu vou trazer um pouquinho esses dados da percepção visomotora relacionado não só à escrita, mas um pouquinho na parte de leitura também. Sei que a Isa já comentou um pouquinho com a gente sobre as habilidades que são preditoras para a leitura, né? Mas trazer aqui também, principalmente, essa parte da percepção visomotora. Quando a gente vai falar de estratégias de intervenção, a gente não pode deixar a parte preditora de lado. Então, quais são os preditores para uma boa leitura ou para o desenvolvimento adequado da escrita caligráfica? Bom, a gente tem então a habilidade de percepção visomotora, que é justamente a habilidade de integrar o processamento de informações visuais com a execução motora fina, que vai compreender tanto funções como elementos visuais, quanto funções que integram esses componentes motores. Dentro da leitura, essas habilidades elas vão é, estar relacionadas com figura fundo visual, ou seja, focar em uma palavra de um texto e ignorar outras palavras ali, na parte de constância de forma e na busca visual de maneira ordenada. Já na parte da escrita, ela vai depender, então, dessa integração visomotora eficiente para garantir um traço controlado, uniforme nas suas proporções e para manter dentro da margem, para garantir uma boa legibilidade. Pode passar, se por gentileza. Pensando nisso, os nossos escolares com TDAH, eles vão ter sim algumas dificuldades, como por exemplo, desempenho inferior em tarefas que vão depender de identificação, subtração e segmentação de fonemas e sílabas dentro da minha habilidade de leitura, desempenho inferior em processos de leitura, como leitura de palavras, pseudopalavras e decisão lexical, como execução do uso de sinais de pontuação também, e maior dificuldade em textos expositivos do que narrativo, porque ele vai exigir um uso da memória para reter informação específica, que aí vem bem de encontro com o que a Isabela estava explicando para a gente. Pode passar, se por favor. Dentro da escrita, esses escolares com TDAH, eles vão apresentar dificuldade no traçado da escrita, então traçados irregulares, espaçamento inconsistente entre letras e palavras e falha na organização espacial e de margens. Essas crianças também vão apresentar um pior índice na formação de palavras e no espaçamento, o que vai comprometer, então, a fluência de escrita. O que seria essa fluência de escrita? Seria a minha quantidade de palavra por minuto, tá? Dificuldade na percepção visomotora, que vai envolver, então, posição no espaço e fechamento visual. Vão ser fenômenos que podem ser justificados pela desatenção, o que vai interferir diretamente na execução de tarefas relacionadas à escrita. Pode passar, Ci. Se eu penso que os meus escolares com TDAH, eles vão manifestar todas essas dificuldades na parte de leitura e na parte de escrita, pensar em como trabalhar essas habilidades dentro do contexto terapêutico, eu não posso trabalhar a habilidade de leitura e de escrita de maneira isolada. Então, já respondendo o que a Monique trouxe para a gente, então eu vou, já que ele tem dificuldade na escrita, eu vou trabalhar com ele um caderno de caligrafia e ele vai melhorar. Ou então, ele tem dificuldade na leitura, então eu vou dar um livro de 500 páginas, vou pedir para ele fazer uma síntese e quando ele terminar esse livro, ele vai melhorar nessa habilidade. Gostaríamos que fosse assim, e se fosse dessa maneira, eles não chegariam para o nosso atendimento, né? Porque isso não funciona. A estratégia, pensando somente no produto, ela não vai funcionar.
que eu preciso trabalhar dentro do meu ambiente terapêutico? Primeiramente, não tem como a gente dissociar o atendimento fonoaudiológico, né? Então, trabalhar ele isoladamente, eu preciso trabalhar numa equipe multiprofissional e trabalhando principalmente essas habilidades de base, que vão ser as habilidades de atenção, de autorregulação e de planejamento motor de maneira integrada, para que eu consiga trabalhar outras habilidades depois disso. Preciso trabalhar as minhas habilidades de percepção visual, que elas vão ser posição no espaço, figura fundo, constância de forma, fechamento visual, análise síntese, discriminação, ordenação espacial e temporal e as minhas habilidades de memória. E eu preciso trabalhar essas habilidades de percepção visual, englobando também o meu componente motor, que seria a minha integração visomotora, que seria coordenação olho-mão, cópia, relação espacial e velocidade visomotora. Se eu trabalhar essas habilidades de maneira associadas dentro do meu atendimento, a probabilidade do meu paciente melhorar na habilidade de leitura e escrita ela é muito maior. Porque vamos pensar comigo. Se eu dou o caderno de caligrafia para esse paciente, a Gra já sinalizou para a gente que esse paciente com TDAH ele vai ter uma dificuldade que é uma dificuldade no planejamento. A escrita ela vai envolver justamente essas habilidades de planejamento. Então, quando eu penso em escrever uma palavra, eu não penso só na sequencialização de letras que vai estar envolvida ali. Eu tenho que pensar por onde eu vou começar a escrever essa palavra. Então, se eu vou escrever a palavra pato, como foi o exemplo que a Isa deu, por onde que eu começo esse traçado? Eu tenho uma linha. A letra P, eu vou escrever com qual letra? De forma maiúscula, de forma minúscula, com letra cursiva? Porque tem criança que vai misturar todas as letras ali dentro da mesma palavra. Então, qual letra? É uma tomada de decisão isso. Qual letra eu vou precisar escrever agora? Ah, então eu vou começar na cursiva. Para eu escrever a cursiva, eu preciso me basear onde eu vou começar essa letra. Essa letra está começando no começo da frase? Porque no começo da frase ela vai ser grandona, ela vai ser maior do que as outras. Então, tudo isso envolve essa parte de percepção visual. E aí vem a questão do planejamento motor para eu realizar aquele traçado também. Então, eu vou começar por onde, qual movimento a minha mão tem que fazer, em que momento eu vou mexer a mão, em que momento eu vou mexer o braço, em que momento eu vou mexer os dedos. Essa consciência sensorial dos dedos também vai estar muito envolvida. E olha, para escrever essa letra, o que eu vou usar? Eu vou usar a letra P ou a letra B? Porque dentro da escrita de forma minúscula, por exemplo, o traçado dessas duas letras, elas são a mesma base. Um semicírculo e uma haste. O que vai diferenciar essas duas? O posicionamento, né, que ela vai estar em relação à linha, em relação ao papel. Então, eu preciso dessas habilidades perceptivas visuais e visomotoras de base para que eu tenha um bom planejamento motor, um bom produto da escrita mais para frente. Além disso, como a professora Simone já falou, eu tenho processos centrais e processos periféricos envolvidos. Se a gente for juntar isso com o que a Isa falou, da minha memória lexical ortográfica, vão ter palavras dentro do nosso sistema de escrita, não vai existir uma regra para explicar como que aquela palavra é escrita. Então, você vai precisar o quê? Memorizar. Eu preciso bater o olho e memorizar a forma como eu escrevo aquela palavra. Cegonha, eu escrevo com S ou eu escrevo com C? Quando eu tenho uma boa integração visomotora, quando eu tenho um bom planejamento motor, bem provavelmente essas habilidades elas vão ser fortemente desenvolvidas, porque eu estou dando mais condições de memória para eu fortalecer a memória daquela palavra. Então, fortalecer a minha habilidade de percepção visual e de integração visomotora, ela não vai ser importante só para eu ter uma letra bonita, para eu escrever bonito, para o meu caderno ficar lindo, para eu escrever muitas palavras por minutos, mas também para eu fortalecer essas habilidades ortográficas. Pode passar, sim. O pensamento que fica é justamente como que a gente vai favorecer essas habilidades dentro de um atendimento fonoaudiológico. Então, por onde eu começo? O que eu devo trabalhar primeiro? Eu posso usar materiais variados, eu posso usar jogos e atividades lúdicas, usar adaptadores que vão auxiliar essa criança no momento da escrita, posso aplicar programas estruturados ou programas fechados de intervenção. A gente sabe, acho que a Gra vai falar na aula dela,
a questão da tecnologia, né? Que acho que é uma queixa recorrente. Todo mundo que atende TDAH sabe que se eles puderem ficar o dia inteiro jogando videogame, eles vão ficar, porque é legal jogar videogame, eu também gosto. Então, como eu posso usar essas estratégias tecnológicas como apoio ali dentro do meu atendimento fonoaudiológico? Como que eu posso usar? Eu tenho que trabalhar a habilidade de percepção visual. Só que o meu paciente ele gosta de videogame. Eu posso associar os dois? Eu posso deixar isso mais prazeroso para o meu paciente? O que eu posso fazer? E adaptação de materiais pedagógicos dentro daquilo que o paciente gosta, também dentro daquilo que eu preciso trabalhar. Acho que esses são os pontos fortes da minha aula, que vai ser a intervenção com a escrita, e espero encontrá-los em breve. E é isso, gente. Aqui tem as referências. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que falaremos bastante sobre ele. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Natália. E aí eu acho que vocês conseguiram ter uma ideia, né, do que nesse curso nós vamos estar abordando e discutindo. Então, eu espero que agora vocês possam fazer algumas perguntas, fazer algumas considerações, e espero que essa aula inaugural tenha servido para posicionar vocês em relação à nossa proposta de desvendar o TDAH dentro dessas questões aí clínicas e educacionais. Muito obrigada pela atenção de vocês, pessoal.